Urbanidade de hoje está no gabinete do prefeito de Curitiba, na Secretaria Municipal do Meio Ambiente. Aqui foram tomadas algumas decisões que mudaram a história urbanística da cidade. Nós estamos conversando com o arquiteto e urbanista Jaime Lerner. Hoje, as cidades convivem com um número crescente e absurdo de carros. No entanto, as cidades não fabricam ruas. Como resolver essa equação que parece irresolvível? Não, eu acho que tem que domesticar o carro, né? O carro vai continuar... Mas eles estão procriando cada vez mais. Estão procriando, né? Mas eu vou repetir uma frase que eu digo sempre, mas é apropriada, porque a gente tem que entender o carro como a nossa sogra mecânica, né? Porque a gente tem que ter muito boas relações com as nossas sogras, mas nós não podemos deixar que elas comandem nossas vidas. Em outras palavras, se a única mulher da tua vida é a tua sogra, você tem um enorme de um problema. Então, o carro não pode ser a única alternativa de mobilidade. Eu sempre, embora eu acredito que o futuro está na superfície, eu não procuro provar qual é o melhor sistema de transporte. Na verdade, para mobilidade, você tem que usar tudo. Em cidades que usam metrô, mas tem que ser um metrô esperto, né? É o smart metrô. Se você tem ônibus, tem que ser um ônibus esperto. O que o senhor considera um bom modelo de metrô hoje? Qual é uma cidade que tem um metrô esperto? Nenhuma cidade. Não, é porque em muitas cidades, as cidades que têm rede completa, as cidades que têm bom metrô têm rede completa. Londres, Paris, Moscou e Nova York. Por quê? Porque eles construíram essas redes há 100, 120 anos atrás, quando era mais barato trabalhar no subsolo. Hoje em dia não dá para fazer rede. No máximo 1, 2, 3 linhas. Então, você precisa da superfície. E nessas cidades, há 100, 120 anos atrás, o metrô surgiu antes do ônibus. Então ele parava muito. Então o metrô esperto hoje tem que parar menos e integrar mais com a superfície. E não é no lugar. Então é uma sucessão, você tem que interligar metrô nas cidades que precisam, metrô, ônibus, táxi, carro, bicicleta, tudo isso tem que... a condição essencial para resolver o problema de mobilidade é jamais competir no mesmo espaço. Então, eles têm que ser complementares. Outra coisa, as cidades vão ser obrigadas a melhorar os seus sistemas de transporte rapidamente. Se hoje você não recebe dinheiro do Banco Mundial, porque se você não tiver um compromisso com o meio ambiente, daqui a 5 ou 10 anos, você vai ter que ter um compromisso com a sustentabilidade. Então, isso significa que as cidades vão ter que realmente resolver o problema de mobilidade bem. E vou te dizer por quê. Quando se discute o problema do câmbio climático, todos assistiram ao esforço do Al Gore de chamar a atenção para esse problema da sustentabilidade. As pessoas, hoje, em todo o mundo se discute. Muitos acreditam que a sustentabilidade está com novos materiais. Muito importante, mas não é suficiente. Outros pensam que está em edifícios verdes. É muito importante, mas não dá para imaginar que de uma hora para outra o mundo inteiro vai ter edifícios verdes, green buildings. Outros pensam que são novas formas de energia ou reciclagem. Tudo isso é muito importante, mas não é suficiente. A gente tem que entender que 75% das emissões de carbono hoje estão nas cidades. Elas se originam nas cidades. Então, as cidades é que precisam ser melhor resolvidas. É na cidade que você pode ser mais efetivo. É ali que você pode resolver o problema. E aí, o conceito é completamente diferente. Muitas coisas precisam ser feitas imediatamente. Primeiro,
usar menos o carro. Não é não usar o carro. É, no transporte de rotina, usar transporte público. Segundo, separar o lixo. Terceiro, morar mais perto do trabalho, ou trazer o trabalho mais perto de casa. Quarto, multiuso. Você não ter um centro de cidade vazio durante 16 horas por dia, ou uma arena de esportes que só funcione 8, 10 vezes por ano, quando ela podia ser de manhã um mercado, à tarde uma faculdade, à noite eventos esportivos culturais. Enfim, quando você reparar bem, você vê que Curitiba é uma cidade sustentável. E toda cidade que tem boa qualidade de vida, de uma certa maneira, ela trilha o caminho da sustentabilidade. Então, mais uma vez, Curitiba sempre é a referência. Não é um paraíso, mas é a referência no mundo inteiro. Por quê? Porque aqui as coisas aconteceram e continuam acontecendo. Existe essa continuidade da inovação constante e não de esperar. Né? Eu voltei de muitas cidades que discutem estratégias, mas que adianta discutir estratégias se não começam? A gente não tem a vida toda para planejar. O John Lennon já dizia, né, que a vida é tudo aquilo que acontece enquanto você está planejando. Já que a gente está falando de mobilidade, na década de 70 o senhor inventou aqui em Curitiba uma rua só para pedestres. Mas hoje parece que os administradores da cidade, os prefeitos, só têm olhos para carros. Nos nossos dias seria impensável novamente uma Rua das Flores, uma rua só onde as pessoas só caminhassem, tivessem contato direto com a cidade? Não é impensável e acho que continua sendo uma boa solução. Apenas a gente não é só o fato de ser rua de pedestres. Hoje é essencial ter mais vida. Eu diria que muitas ruas de pedestres não aconteceram bem em muitas cidades do mundo porque eles não se preocuparam em manter vida. As pessoas têm que revitalizar, voltar a viver. Eu diria que hoje, em Curitiba, a coisa mais importante para continuar mantendo vida é trazer a universidade para o centro da cidade. Trazer gente para o centro, trazer o jovem para o centro. Cada vez mais. Esse é um problema planetário, né? As grandes cidades, os centros das grandes cidades são uma dor de cabeça para todas as administrações. Nem sempre. Você vê muitas cidades, o problema é a noite, né? Porque eles fecham as vitrines, começam a fechar as vitrines como se fosse garagem. Até aquelas portas de aço como garagem. Antigamente as vitrines estavam abertas. Aí vem aquela coisa, mas não tem segurança. Você vê em muitas cidades, muitas lojas em lugares até que não tem muita gente, estão abertas, onde tem luz e onde se dá essa condição, não há assalto, não junta marginal. Na verdade, a gente tem que voltar a trazer sempre, continuamente. Eu me lembro que uma época ia se construir na Boca Maldita, eles iam retirar o café porque as lojas americanas, me lembro na época, iam construir o prédio. Daí o que ia acontecer? Pessoas aposentadas, as pessoas que se encontravam no café, não iam ter um lugar para se encontrar. Aí nós fizemos um acordo com a loja, mas vocês vão construir, mas vão deixar um espaço para o café. Enquanto isso, nós vamos fazer um café provisório. E Curitiba, durante anos, teve aquele café provisório. Se não tivesse, onde é que iam parar o nosso pessoal? O Maza ia ficar manco. Se não tivesse o café. O que seria da Boca Maldita? O que seria da Boca Maldita? Né? E não ia ter, e olha, um local de encontro não se transfere de lugar. Pegou como local, né? Você não consegue transferir. O segredo é manter, é viver, é ter vida, é gente morar, e para as pessoas morar tem que ter uma vida, uma qualidade de vida de rua também. Isso é importante. Muito bem, o programa Urbanidades vai fazer um rápido intervalo, nós já voltamos falando sobre planejamento de cidades. É só um instante, eu espero você.